O fenômeno das mesas falantes. José Lyomi. Conteúdo resumido. Em meados do ano de 1855, Kardec presenciou o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Ele entreviu naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomou a se estudar a fundo. E assim Kardec passou a fazer parte de um grupo de experimentadores e foi nas reuniões dele que começou os seus estudos sérios do espiritismo, que compreendeu a gravidade da exploração que iria empreender e recebeu, no fenômeno das mesas falantes, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que procurara em toda a sua vida. Era, em suma, salienta ele, toda uma revolução nas ideias e nas crenças, fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente. Aqui está, portanto, uma obra que trata pormenorizadamente sobre os fenômenos de tipologia e que o autor de renome internacional e presidente de honra da União Espírita Belga, José Lyomi, trouxe à luz a fim de levar maiores esclarecimentos aos leigos que desconhecem esta face do espiritismo de Kardec. Prefácio da edição belga. Experimentei imenso prazer e achei grande interesse na leitura de sua última obra intitulada O Fenômeno das Mesas Falantes e, uma vez que você quis pedir a opinião de um modesto estudante espírita, apresso-me a comunicar-lhe algumas reflexões que o seu novo estudo me sugeriu. Se o fenômeno das mesas falantes é comum e simples, não devemos esquecer-nos de que foi ele o ponto de partida de uma doutrina filosófica apoiada no raciocínio e nos fatos. Como você muito bem disse, certos espíritas o desprezam, o desdenham mesmo, porque, afirmam eles, é um sistema muito lento reservado às entidades inferiores, mas estão enganados. Eles se esquecem, com efeito, de que os invisíveis se manifestam, não como eles querem, mas como podem, de um modo determinado, notadamente pelos meios que têm ao seu dispor, meios muito variados e dependentes, ao mesmo tempo, de seu grau de evolução e das disposições particulares dos seus intermediários. Você faz bem em insistir nestas dificuldades materiais e morais. Todos os espíritas esclarecidos aprovam plenamente as suas observações judiciosas relativas à natureza dos espíritos que se comunicam pela mesa, apreciando os argumentos sólidos que faz valer para refutar objeções e notando, com atenção, as suas considerações sobre o controle e a sinceridade das sessões, o valor moral do fim a que querem atingir os experimentadores, assim como sobre a questão das provas de identificação. Seus leitores acharão nestas páginas, escritas em um estilo claro, fácil, agradável, a confirmação, baseada em uma longa experiência dos conselhos dados por Allan Kardec, que você repete, sem nunca cansar, no decurso das reuniões dominicais, isto é, que as indicações dos espíritos só podem ser consideradas como opiniões pessoais, que todo novo ensinamento, antes de ser aceito, deverá ser submetido à análise comparada e a um consenso universal, que o espiritismo é uma ciência de observação e não um médico de adivinhação. Os pesquisadores imparciais, livres de preconceitos, apreciarão igualmente, em seu justo valor, sua recomendação no sentido de estender-se no estudo de todas as classes de fenômenos para obter uma vista de conjunto, suficiente e justa, do amplo problema da sobrevivência humana. A este respeito, diremos como Bozano fez notar em um estudo extremamente interessante. A psicologia da razão humana, que existe uma dificuldade enorme para a inteligência humana, ter simultaneamente presente, diante da razão, todos os elementos do problema, mesmo quando tais elementos são conhecidos do pensador que se propõe a resolvê-lo. É assim que bom número de leitores e de pesquisadores, a qualquer sistema que pertençam, não conhecem, ou não querem conhecer,
todos os dados essenciais e não consideram, para extrair as suas conclusões, certas categorias de manifestações extremamente importantes. Enfim, quero salientar, particularmente, a sua definição simples, muito clara e bem precisa, ao mesmo tempo, do chamado além, a distinção que você faz entre o guia da sessão experimental e o guia espiritual, acrescentando que me foi muito agradável ver a inclusão de atas de sessões às quais tive a satisfação de assistir em sua casa. Seu novo estudo é um verdadeiro manual do fenômeno das mesas falantes, um guia seguro e instrutivo que não existe na hora presente, pelo menos de meu conhecimento. Você preencheu, pois, uma lacuna ao publicar assim os resultados de numerosas observações feitas com um cuidado todo especial. O livro do médium curador e o fenômeno das mesas falantes constituem complementos de valor, preciosos e indispensáveis, a sua bela síntese, de uma concisão e de uma clareza notáveis, intitulada Além ao alcance de todos. E, de minha parte, aplaudo, calorosamente, a feliz ideia que você tem de continuar suas publicações neste sentido. Adonai, secretário de redação do jornal belga Espiritualismo Experimental et Philosophique. Prefácio da edição brasileira. Como bem disse o Sr. Adonai no prefácio da edição belga desta obra, se o fenômeno das mesas falantes é comum e simples, não devemos esquecer-nos de que foi ele o ponto de partida de uma doutrina filosófica apoiada no raciocínio e nos fatos, e certos espíritas o desprezam, o desdenham mesmo, porque, afirmam eles, é um sistema muito lento reservado às entidades inferiores, mas estão enganados. Eles se esquecem, com efeito, de que os invisíveis se manifestam, não como eles querem, mas como podem, de um modo determinado, notadamente pelos meios que têm ao seu dispor, meios muito variados e dependentes, ao mesmo tempo, de seu grau de evolução e das disposições particulares dos seus intermediários. Ora, foi precisamente com esse fenômeno, comum e simples, das mesas falantes, que começou o Espiritismo, ou melhor explicando, já existiam alguns experimentadores abalizados quando foi atraída a atenção de Allan Kardec para eles, e assim surgiu a codificação da doutrina espírita. Poucos e raros eram, então, os médiuns psicógrafos e de incorporação. Recorrendo a obras póstumas 12ª edição, encontramos na pág. 237 seguintes sob o título A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo uma extensa narração do codificador, da qual extraímos umas linhas para mostrar como o bom senso encarnado, como foi Kardec justamente chamado, tomou conhecimento do fenômeno das mesas falantes e dele tirou os maiores proveitos. Conta Kardec que foi em 1854 que, pela primeira vez, ouviu falar das mesas girantes pelo Sr. Fortier, com o qual algum tempo depois se encontrou novamente, e esse lhe disse: temos uma coisa muito mais extraordinária, não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Ao que replicou Kardec assim: isto agora já é outra questão. Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pés. No ano seguinte, em princípios de 1855, Kardec encontrou-se com o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, que lhe falou daqueles fenômenos durante cerca de 1 hora. Foi o primeiro que lhe falou na intervenção dos espíritos e lhe contou tantas coisas surpreendentes que, longe de o convencer, lhe aumentou as dúvidas. Um dia, o senhor será dos nossos, concluiu a conversa com Kardec, que lhe replicou: não direi que não, veremos isso mais tarde. Foi mais tarde, em meados daquele mesmo ano de 1855, que Kardec presenciou o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam,
em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Ele entreviu naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de cércio, como que a revelação de uma nova lei que tomou a se estudar a fundo. E assim passou Kardec a fazer parte de um grupo de experimentadores e foi nas reuniões dele que começou os seus estudos sérios de espiritismo, que compreendeu a gravidade da exploração que iria empreender e percebeu, no fenômeno das mesas falantes, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que procurara em toda a sua vida. Era, em suma, salienta ele, toda uma revolução nas ideias e nas crenças, fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não se deixar iludir. Para não me alongar muito, aconselho os que nos lerem a conhecer melhor a iniciação de Allan Kardec no Espiritismo, por meio das mesas falantes, fenômeno que alguns espíritos superiores cada terra desprezam e desdenham. Não há, em todas as partes, médiuns que já nasçam desenvolvidos. São muitas vezes os espíritos das mesas que apontam os que realmente possuem faculdades mediúnicas de diversas espécies e os grupos experimentais se formam e se aperfeiçoam. Pode-se dizer, sem errar, que foi com o fenômeno das mesas falantes que nasceu este espiritismo que pelo nome de seu ilustre codificador é chamado kardecista. E, por analogia, recordo que foi um fenômeno também comum e simples, as batidas, golpes ou pancadas, chamados raps pelos anglo-saxões, que nasceu em Edesville, pequena aldeia norte-americana, o que eles denominaram moderno spiritualism, neo-espiritualismo, e que é a humilde cabana de madeira da família Fox, em que eles se verificaram, foi mais tarde transportada para o Lilly Dale Camp, acampamento espírita de Lilly Dale, no estado de New York, e transformada em monumento nacional do espiritismo. Fenômeno também comum e simples esse dos golpes medianímicos, mas leiamos o que sobre ele escreveu o professor Charles Richet, ilustre médico autor do Tratado de Metapsíquica, em seu último livro La Grande Espérance, pág. 221, um dos mais belos fenômenos da metapsíquica é dos raps, mas não é fácil obter golpes bastante sonoros para que os percebamos com facilidade. Eis em que consistem, se, num grupo de experimentadores, entre os que colocam as mãos sobre uma mesa, se encontra um médium de certa potencialidade física, percebem-se, às vezes, vibrações sonoras na estrutura da madeira e, muito humilde, essas vibrações, que o médium pode produzir todas as ocasiões que as suas mãos se acham imóveis em cima da mesa, são de natureza inteligente. A história dos raps é interessante e eu aconselharia um metapsiquista jovem a escrever uma monografia detalhada acerca dos mesmos. E foi um metapsiquista, ou melhor, espírita, não moço, mas velho, o inovidável professor Ernesto Bozano, quem atendeu ao desejo do médico francês e tratou magistralmente do assunto em sua monografia intitulada A Breve História dos Golpes Medianímicos. Bozano foi, neste século, o escritor mais conhecido da Terra, pois os seus belos e importantes trabalhos doutrinários e científicos foram publicados em italiano, francês, espanhol, português, inglês, etc., em livros e revistas. Era natural da Itália e escreveu mais de 100 trabalhos entre artigos e livros, estes para cima de 30. Com Bozano e outros grandes vultos do espiritismo, sejamos sempre espíritas e só espíritas. Não precisamos do título de metapsiquista ou de parapsicólogo, tanto mais que a metapsíquica e a parapsicologia aparecem, salvo prova em contrário, querer dar uma explicação materialista, só anímica, mental ou terrena, a todos os fenômenos, inclusive aos indiscutivelmente de ordem espiritual, de que estão repletas as vidas dos verdadeiros santos, com o assombroso e elástico poder da mente.
Tenhamos sempre esta humildade e esta sinceridade do nosso bom amigo e ilustre confrade Dr. Carlos Embaçaí que, para gáudio meu, escreve as suas notáveis obras espíritas na cidade em que nasci, Niterói, neste querido Brasil, cujas terras fluminenses, paulistas e mineiras já eram palmilhadas, há 13 e até 4 séculos, pelos meus antepassados de origem portuguesa. E agora, para terminar, algumas palavras sobre o ilustre autor deste livro, José Lhomme. Foi fundador da Casa Espírita de Liege, diretor da Revista Espírita Belga de 1921 a 1945, membro da Federação Espírita Internacional nascida do Congresso de Liege, Bélgica, em 1923. Conselheiro da Comissão Executiva dessa federação em 1934, presidente da União Espírita Belga em 1940 e, finalmente, como justa homenagem, recebeu o título de presidente de honra da União Espírita Belga, ainda em atividade. Escreveu as seguintes obras: O Além ao Alcance de Todos, O Fenômeno das Mesas Falantes e o Livro do Médium Curador, das quais me deu autorização para traduzir e publicar no Brasil. Foi, em suma, um fiel discípulo de Allan Kardec, cujo verdadeiro nome era, sem mais dúvida alguma, Hippolyte Léon Denisard Rivail, pois publicava as suas obras pedagógicas com o nome de H.L. de Rivail, era tratado familiarmente por sua esposa, Amélie Baudet, de Hippolyte. E Leon Denis dizia que o seu nome completo estava contido no do professor Rivail. Denisard e Denisart são grafias erradas de Denisard. Kardec, no capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Médiuns, declara o seguinte: como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita e, por essa razão, algumas explicações lhes devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado e, uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. A literatura clássica sobre as mesas falantes ou girantes, o chamado telégrafo espiritual, é pequena mas curiosa e empolgante. Ficamos sabendo assim que o grande romancista e poeta francês Victor Hugo conversava com os espíritos por meio delas, quando politicamente exilado na ilha de Jersey, sobre o que encontramos referências na terceira parte de A Vida Gloriosa de Victor Hugo, de Raymond Chollier, das edições O Cruzeiro. Tradutor, Francisco Colasso Werneck. 1. O que é útil saber? O mais comum, porém, o mais produtivo dos fenômenos espíritas, que não exige longa iniciação, é, sem contestação, o das mesas ditas falantes. Pelo mesmo é possível entrar-se em comunicação fácil com certas forças desconhecidas, entre as quais se acham as do além. Por além é preciso compreender o estado de vida invisível no qual vivemos sem nos certificarmos dele. Não é uma região especial do universo, escolhida no fundo do Empíreo, nas longínquas regiões azuis do chamado céu, dificilmente acessível e separada de nós por distâncias incomensuráveis. O além, tal como deve ser entendido pelo experimentador, está bem perto de nós, assim como o do infinito, mas, apesar de sua proximidade, nos é desconhecido porque não o vemos. Estamos, na maior parte, mergulhados no além como cegos, mudos e surdos, isto é, incapazes de perceber as menores vibrações inteligentes dele pelas vias sensoriais ordinárias. Uma única coisa nos resta, entretanto, possível, se não somos dotados das maravilhosas faculdades de sensitivo, que é de averiguar o movimento que se faz em torno de nós, bem perto de nós, movimento resultante de uma ação da vida invisível sobre os objetos que nos cercam. Tal movimento pode dar lugar a golpes, toques de campainha, deslocamentos de objetos, isto é, a vários fenômenos acústicos e motores. Agindo sobre a matéria inerte,
As entidades do espaço conseguem um duplo fim: fazer-se entender, por sinais convencionais, por meio de um objeto que não se pode, à primeira vista, acusar de cumplicidade combinada. Graças a um dispositivo simples, pode-se entrar em relação com essas inteligências invisíveis, que se nos apresentam como um visitante que bate à aldrava da porta de um modo convencionado ou a combinar de viva voz. É essa simplicidade mesma que faz recuar bom número de intelectuais que a consideram muito indigna deles e não refletem sobre as dificuldades inauditas, enfrentadas pelos habitantes impalpáveis do invisível para se fazerem compreender por meio da linguagem humana. 2. As primeiras objeções. O fenômeno das mesas falantes tem contra ele três adversários obstinados: o ignorante, o senhor que leu muito e o espírita moralista. O primeiro só vê no fenômeno uma farsa ridícula, fácil de desmascarar. O segundo afirma que o manipulador invisível outro não é que o fluido da assistência, ao qual ele empresta um poder muito extenso de clarividência e de adivinhação. Mas o que o senhor que leu muito não dirá é o como e o porquê da transmissão telepática do cérebro dos experimentadores às fibras da madeira da mesa, o como e o porquê da união dos fluidos dispares pertencentes a vários assistentes e de sua transformação em uma força única inteligente que se impõe a todas as outras e tem bastante discernimento para escolher, em todas as consciências e subconsciências, justamente o que precisava para demonstrar a fineza dos seus conhecimentos e de sua independência ao observador atento. Por seu lado, o espírita moralista, imbuído de seu papel soberano na reforma desta pobre humanidade terrena, repudiará um processo que lhe parece pouco propício a longas dissertações filosóficas. Muitas vezes, ao instar do cura da aldeia que vê em tudo as manifestações do maligno, não verá nela mais que uma vulgar intervenção de espíritos inferiores se enfatuando na matéria. É fácil de responder-se a cada um destas objeções. Primeiramente, a ilusão e a fraude não resistem à observação um tanto firme do experimentador algo avisado, que se ampara em um controle suficiente. Em segundo lugar, a existência de um fluido vitalizador e da telepatia são duas coisas que não serão contestadas por um pesquisador inteligente. Ele sabe, por experiência, que uma força psíquica, emanando de cada assistente, serve de veículo à vida e está submetida a leis já bem determinadas, que, se a telepatia irradia em torno de nós, ela não se limita apenas às fronteiras de nosso pequeno mundo terreno e se exerce ao longe com as inteligências independentes da matéria e que elas podem perceber vibrações e as responder por um processo análogo. Em resumo, para um investigador espírita, a telepatia é um modo de comunicação consciente ou inconsciente entre todas as inteligências encarnadas e desencarnadas. Passemos, enfim, à terceira objeção. Se é preciso crer em certos espíritas, é verdade que as manifestações pela mesa estejam exclusivamente reservadas a entidades inferiores, ávidas por se comunicarem com os vivos. De um modo geral, pode-se dizer que a qualidade dos fenômenos depende unicamente do valor do fim e do espírito de pesquisa dos experimentadores. Aqui, o valor moral não pode ser confundido com a hipocrisia açucarada e o brilho que a educação dá. Debaixo da máscara rude do trabalhador, encontram-se quase sempre mais honestidade profunda e bom senso do que sob o verniz do homem culto. Quanto ao espírito de pesquisa, esse se caracteriza por uma perseverança e uma perspicácia inabaláveis. É certo que a manifestação material reclama ipso facto a colaboração de entidades conhecedoras das leis e propriedades. Entre elas, há as elevadas e as inferiores. Se queremos construir uma casa, uma catedral, precisamos de recorrer a especialistas, pedreiros, carpinteiros, bombeiros, etc., colocados sob a direção de um empreiteiro e de um arquiteto. Mas haverá sempre alguns malandros que se aproveitarão dos materiais acumulados para agir de acordo com a sua indelicada fantasia.
No caso que nos ocupa, se desejamos obter uma comunicação com o invisível por via material, devemos obter a colaboração de entidades capazes de se servirem dos fluidos exteriorizados. Entre essas, haverá espíritos que usarão deles a sua vontade e são como os vagabundos do espaço, que só poderão produzir manifestações desordenadas, muitas vezes malévolas, e são logo afastados por um organizador de sessões que apenas aceita a cooperação de entidades identificadas antes de tudo. Do ponto de vista físico e moral, o que vem de ser dito implica então que algumas entidades espirituais elevadas podem, à maneira do arquiteto e do empreiteiro, colocar a mão na massa e organizar uma série de sessões demonstrativas com a colaboração de inteligências primárias e medianas de boa vontade, mais ou menos especializadas nesse gênero de trabalho. De cima e de baixo da escala espiritual, todas as entidades conhecem a maneira de manipular a matéria e os fluidos que se desprendem dela, mas todas não têm a mesma disposição e o mesmo trabalho a executar segundo as suas próprias experiências pessoais. São legiões as inteligências da erraticidade que desejam ardentemente se entregar à missão de nos provar que a morte é uma palavra vazia de sentido e nos trazer todas as provas desejáveis dela, de acordo com as suas possibilidades pessoais. Para obter a colaboração efetiva dessas entidades, é preciso, porém, que os experimentadores, que as defrontam, tenham a alma aberta ao progresso e possuam um desejo sincero de se instruírem do ponto de vista espiritual. O conhecimento não lhes é dado à maneira das tábuas da lei no Monte Sinais, pois ele será o resultado dos seus esforços e da sua perseverança. É por isto que se pode considerar o espiritismo experimental como a pedra de toque da vontade. Se vimos e tocamos com os dedos maravilhosos fenômenos, foram-nos precisos 15 anos de trabalhos pacientes e de ensaios infrutíferos. Isto não quer dizer que não tenhamos sido gratificados, entre mentes, com manifestações extraordinárias em grupos organizados, mas é bem outro caso obter grandes fenômenos em sua casa, com novos sujeitos, em seu próprio meio, com todo o controle preciso. Evidentemente, no decurso de nossos trabalhos, fenômenos menos importantes nos foram fornecidos pelo além e nos levaram a ter paciência, mas o nosso caminho foi semeado de barrancos que nos forçaram a parar e a empregar bem as noções adquiridas. Foram as perturbações dos espíritos inferiores, farsantes, travessos ou maus, que desempenham, no momento, o papel de freio, impedindo-nos de fazer novas aquisições antes da maturidade do senso moral do círculo dos experimentadores. Nisso, o organizador da sessão não é senão um entre os seus colaboradores, embora tenha por missão levar o seu grupo para o caminho do progresso. As experiências que nunca lançam uma claridade sobre o problema da existência, que acumulam erros, enganos, insultos, ameaças ou frivolidades, demonstram que os experimentadores não estão preparados para um estudo psicológico de certa profundidade ou que não querem seguir as recomendações mais elementares. A esse respeito, nas manifestações mais comuns, a mesa constitui um instrumento de detecção psicológica que permite revelar a causa inicial da perturbação e desvendar a mente subconsciente de um experimentador pelo estudo do caráter e das reações das entidades que o cercam. Há um velho provérbio que diz que a semelhança atrai os semelhantes. Cabe então ao organizador da sessão procurar a pessoa a quem o comunicante se dirige e tomar as disposições morais que se impõem, tanto a respeito da pessoa em causa quanto à mensagem da entidade que se manifesta. As entidades boas buscam, de preferência, não o sábio, nem o fanático, mas simplesmente o homem de boa vontade, perseverante, em qualquer classe a que pertença. 3. Em busca de um médium. Até o presente vimos, que estamos mergulhados no além como um peixe na água, que a fraude pode ser facilmente eliminada, que, para agir sobre a mesa,
As entidades espirituais têm necessidade de utilizar-se do fluido vital emitido pelos médiuns e os experimentadores, que esses devem ser de boa vontade, isto é, abertos ao progresso espiritual, que a assistência espiritual depende de nossa bondade natural. Resta-nos, pois, procurar o médium ou os médiuns que se achem em nosso meio familiar. Para tal, é preciso sentar-se em torno de uma mesa de 3 pés e pedir às pessoas presentes para aí colocarem as suas mãos bem estendidas. Certos experimentadores recomendam tocá-la com o dedo mínimo, embora eu pessoalmente nunca tenha reconhecido a urgente necessidade disso. Depois de algum tempo de espera, cerca de meia hora, talvez mais, leves estalidos se fazem ouvir na madeira. Depois a mesa se levanta às vezes sobre um pé ou sobre 2. O organizador da sessão se dirige então à força X que tende a se manifestar. Até aí os movimentos verificados não permitem supor que se trate de uma entidade. Sua presença só será notada se o fenômeno se desenvolver e permitir uma identificação da personalidade comunicante. Por identificação não é preciso entender apenas algumas indicações do estado civil, mas a narração imprevista de acidentes, de recordações bem pessoais na maior parte ignoradas dos assistentes, que não estão diretamente interessados na manifestação. É a sequência dessas identificações que nos autoriza a crer que há, na assistência, um ou vários sensitivos, médiuns tiptólogos, isto é, que produzem as manifestações por meio de batidas dadas na mesa. 4. O médium poderoso e o médium bom. No começo das manifestações, em um grupo em formação, raro é verificarem-se logo fenômenos que permitam uma identificação ampla das entidades que os produzem. As manifestações são ordinariamente rudimentares e se limitam a alguns movimentos da mesa. Entretanto, desde os primeiros fenômenos, notando-se a intervenção de uma inteligência, é permitido pedir-se ao operador desconhecido para fazer pender a mesa para a pessoa que lhe dá mais força. Isso indica o médium principal. Pelo mesmo processo, podem-se conhecer as pessoas que favorecem a produção do fenômeno e que poderão, conforme o caso, ser empregadas, depois de um pouco de prática, como médiuns principais. O sensitivo, que produz os movimentos mais fortes da mesa, indica que ele exterioriza muita força vital. Não é senão pela qualidade útil das manifestações que se reconhecerá nele um bom médium de efeitos físicos. 5. Controles dos assistentes. Vem naturalmente ao pensamento de todo não iniciado que os movimentos da mesa são produzidos por movimentos inconscientes dos assistentes, quando eles ainda não pensam em uma fraude real. A coisa é fácil de se certificar se quiser ter o trabalho de estender sobre o tripé uma folha de papel liso, de bem grande dimensão. Se teve cuidado de colocar as mãos dos experimentadores sobre pedaços de papel igual, que deslizem em cima da mesa, lhes será bem difícil, se não impossível, fazê-la mover do modo habitual. Isso não pode evidentemente fazer-se senão quando o médium principal estiver suficientemente desenvolvido. Esperando, a fim de evitar uma pressão involuntária sobre a mesa, da parte da pessoa a quem se dirige a comunicação, o que falsearia o resultado da experiência, é bom pedi-la para colocar as mãos sobre as dos vizinhos imediatos ou retirá-las. E o mesmo farão todas as pessoas que conheçam a entidade que se apresenta ou ouviram falar dela. Da mesma maneira, o crítico não poderá colocar o fenômeno na conta de automatismo psíquico, pois que todos os outros assistentes nada conheciam do que se ia passar. O controle sumário, de que se trata aqui, deverá desenvolver-se no decurso das manifestações que se realizarem na obscuridade. Ele constituirá então no emprego de borboletas fosforescentes, de braceletes ou de faixas luminosas sobre a cadeia das mãos e dos pés, etc. 6. Tipologia, linguagem das batidas, por movimentos da mesa.
No começo, certos assistentes sentem como um calafrio, que é o prelúdio do movimento da mesa. Essa parece fazer esforços para soltar-se. Uma vez balançada, é fácil pedir, em alta voz, que a inteligência, que a manipula, se faça conhecer, ditando seu nome por meio de pancadas com o pé da mesa. Explica-se-lhe que uma pancada significará o A, duas pancadas o B, três o C e assim por diante as diferentes letras do alfabeto, bem como que uma pancada, depois de uma pergunta, quer dizer sim e duas não. Por tal meio, as letras são registradas e depois reunidas em frases. Uma mensagem mediúnica é assim obtida. 7. Ao crítico. Se for preciso pedir às entidades para narrar recordações pessoais, dai crédito à sua boa vontade e, se elas se enganam, esperai por novas experiências, antes de vos pronunciardes a respeito. Essa maneira de agir é mais suave, sem exigir uma credulidade exagerada. Que a vossa tendência à crítica não seja doentia e não exija o máximo de provas imediatamente, considerando que não conheceis as dificuldades inauditas que encontra o vosso interlocutor para vos satisfazer. É um simples experimentador, como vós e eu, e isso é preciso nunca se esquecer se não quereis desencorajar-vos na pesquisa. A este propósito, o que me deu uma grande satisfação foi de não querer dirigir as manifestações segundo as minhas próprias vontades e nada exigir. Agindo assim, permitis à entidade fazer a escolha das provas que lhe convenham melhor para vos convencer. 8. Tipologia íntima. Muito convincente a tipologia íntima, porquanto ela parece provar mais a independência do fenômeno em relação ao médium. Na tipologia íntima, as mãos são igualmente postas sobre a mesa, porém as pancadas se fazem ouvir na madeira, sem que haja qualquer espécie de movimentos. Essas pancadas, às vezes bem fracas, outras vezes bastante fortes, são capazes de seguir um ritmo, de ditar palavras. Para evitar qualquer suspeita, vigiai para que os pés não toquem as travessas do tripé. 9. Identificação. Passados os primeiros momentos de curiosidade, é preciso pedir o nome da entidade que age da pessoa a quem ela se dirige. Assim será possível verificar-se logo se as indicações seguintes são aceitáveis. As perguntas, que provam a entidade, são as mais variadas: prenomes dos pais, dos filhos, datas do nascimento e do desencarne, pequenos incidentes pessoais que figuram na vida da entidade, etc., etc. A fim de evitar-se delongas inúteis, esses incidentes podem ser resumidos em uma ou várias palavras que sejam traços de luz para o interessado. Às vezes é aconselhável deixar a entidade ditar o que lhe aprouver, se não se tem um objetivo bem determinado. Em todos os casos, um pequeno incidente parece insignificante e remoto, bem como pouco digno de ser anotado, todavia é notável e demonstrativo para a pessoa a quem se dirige. 10. Informações sobre o além. Uma vez estabelecida a identidade do espírito, só então se lhe pode pedir algumas informações sobre o seu modo de vida, acerca da sua maneira de pensar e agir, a respeito do que verificou no mundo espiritual e quem ali encontrou. É preciso, porém, notar que as informações só representam opiniões pessoais que só têm autoridade quando confirmadas por outras entidades que se manifestarem por outros médiuns, análise comparada, e forem submetidas às mesmas condições de controle preliminar durante a mesma sessão. 11. Identificação de entidades desconhecidas dos assistentes. Não é raro que entidades completamente desconhecidas dos médiuns e dos experimentadores se comuniquem igualmente pela mesa. Nesse caso, é bom não dar nenhum valor às suas declarações, enquanto as averiguações para sua identificação não tiverem sido levadas a fundo e sido satisfatórias. Aconselhamos, sobretudo,
os principiantes a não fazerem nenhuma tentativa, muitas vezes infrutuosa, junto às pessoas designadas, antes que o controle não tiver sido completo. Visitas a amigos ou parentes do pretenso morto dariam lugar a zombarias e a reações desagradáveis de pessoas hostis ou prevenidas contra o espiritismo. É fácil aos mistificadores do além desencorajar os experimentadores que se deixarem levar pela sua lábia. Em geral, as sessões orientadas por verdadeiros guias dão bons resultados e decorrem em ordem. Elas devem começar na hora marcada e terminar sempre no momento indicado pelo presidente da sessão, por razões que ele bem conheça. 12. Afastamento de entidades anônimas, malfazejas ou frívolas. É pela doutrinação sempre renovada e a identificação conjugadas que se chega a eliminar as entidades que perturbam as sessões e não almejam nenhum fim útil, quer para elas mesmas, quer para os vivos de nosso mundo. Para elas próprias, vindo procurar, em um meio adequado, um asilo, um auxílio, uma palavra confortadora, um conselho esclarecido, uma prece, ao exprimirem os seus pesares e os seus queixumes. Para os vivos, fornecendo provas da sobrevivência delas, submetendo-os a experiências demonstrativas dos seus poderes sobre a matéria, assim como as suas faculdades espirituais de clarividência. A doutrinação, para ser válida e operante, só deve ser aplicada às entidades que queiram progredir, dar provas das suas personalidades. Se não for assim, arrisca-se a ser joguete de espíritos farsantes ou comediantes, que abusam da boa-fé do experimentador. Eles lhe fazem perder o tempo e, por acréscimo, o enganam e desencorajam se o experimentador não tiver um caráter bem temperado. Temos observado sempre que é reclamando constantemente provas numerosas de identidade que temos podido despistar entidades malévolas e afastá-las de nossas experiências. Quando a sua má-fé é verificada, demonstrada, uma doutrinação breve, mas enérgica, lhes deve fazer compreender que não se foi enganado e que lhes seria melhor seguir o caminho do bem, que é sempre o que dá mais frutos, levando em consideração que a verdadeira moral é o sentimento do coração. 13. Ingerência dos espíritos em nossa vida. Não devemos esquecer-nos de que as entidades, que se apresentam a maior parte do tempo de duração dos fenômenos físicos, deixaram há pouco o estado de perturbação que segue logo à morte. Elas estão, nem mais nem menos, no nível do homem comum. Têm as suas prevenções, as suas fraquezas, os seus temperamentos multiformes, as suas paixões. Algumas dentre elas aceitam a direção de um guia espiritual, mas não deixam de conservar certa liberdade de ação. É no exercício dessa liberdade que elas podem tornar-se perigosas para as pessoas crédulas que pensam que a sua disposição de espírito lhes confere a mais alta elevação de vistas. Sinceras elas podem ser, como acontece cá embaixo quando se pode enganar com toda a sinceridade. É por isso que não lhes queremos atribuir nenhuma intenção malévola. No além, como na vida terrestre, são as reações dos indivíduos entre si que provocam pensamentos, forças desarmônicas. Quando as circunstâncias o permitem, elas se miscuem diretamente em nossa vida, censuram uns e apoiam cegamente os que lhes são favoráveis. Em geral, essas espécies de espíritos se metem em tudo e com todos e prejudicam muito mais quando não corrigem as relações entre os habitantes da Terra. É, em suma, toda a vida terrena que se perpetua nas esferas inferiores do além, caracterizadas pela forte personalidade dos espíritos que as compõem. Em consequência, quando das manifestações espíritas, o experimentador prevenido deve impedir a intromissão desses espíritos nos casos pessoais, o que deve fazer de um modo patente ou indireto. O presidente da sessão deve precaver-se contra a fraqueza de certos espíritos pelos modos e gestos do médium preferido deles. Coisa natural de qualquer sorte, porque acreditam proteger, assim, o seu intérprete. De fato,
Uma espécie de acordo tático existe entre o espírito e o médium em certa comunidade de ideias. Muitas vezes, uma entidade inferior cai sob a sujeição de um médium de vontade forte e decidida, mas, se nenhum nem outro sabem se desembaraçar a tempo de tal parceria, achar-se-ão ligados, por certo tempo, no mesmo círculo de provações. O parceiro terrestre, especialmente, se quiser escapar a esse perigo, deve habitualmente confrontar os conselhos do além com os preceitos evangélicos. Muitas vezes a humanidade é vítima dela mesma pelo fato de os seus membros não terem bastante sabedoria para se elevarem acima das mesquinharias ordinárias da vida e reagirem espiritualmente pela prece e uma confiança absoluta na sabedoria divina. Como uma boa maioria dos homens, tais espíritos não possuem a mesma prudência. Considerando que nós lhes somos úteis ou indiferentes, os espíritos agem diferentemente. Eles fazem, de qualquer modo, parte de nossa escolta e constituem um formidável exército de partidários, espíritos na maior parte simpáticos, que compartilham de nossas questões como de nossas alegrias. Mas, dir-se-á, se os espíritos não podem ocupar-se de nós, dando-nos as suas opiniões sobre os nossos atos, para que pode servir o entretenimento de relações com eles? Aqui é necessário fazer uma distinção. Se solicitamos a apreciação deles, não nos lastimemos se essa não nos satisfazer. Não acontece o mesmo quando o espírito intervém por sua iniciativa, procurando regrar a nossa vida de acordo com a sua própria mentalidade. Nessa ocasião, é bom levá-lo a mais circunspeção e pedir-lhe para se limitar a fornecer conselhos morais de ordem geral, respeitando o livre-arbítrio das pessoas ou produzindo fenômenos unicamente materiais. Se é verdade que a linha traçada pelos espíritos superiores deve ser suficiente para nos servir de guia no labirinto da vida, a opinião material de um outro é de pouco valor quando tivermos posto em atividade todos os nossos esforços, toda a nossa paciência, todas as nossas faculdades. Ao contrário, as manifestações espíritas, estudadas com desinteresse, podem levar-nos a uma mais ampla compreensão da vida. Não significa nada, em nosso incrédulo século, recolher provas da sobrevivência. Não significa nada aprender as melhores condições da vida depois da morte quando todos nós um dia voltaremos a ela. Não quer dizer nada o saber que nosso pensamento não se perde na imensidão, que nossa prece é recolhida piedosamente pelas almas elevadas, que nosso bem-estar espiritual é a constante preocupação deles, que não estamos abandonados, como condenados, no meio de um inferno sem saída. O estudo dos fenômenos espíritas constitui, por si só, um complemento precioso no domínio da psicologia humana, considerado na evolução geral, terrestre e supraterrestre. Assim considerado, o espiritismo não tem nada de comum com a necromancia e se torna um instrumento de aperfeiçoamento moral, de libertação espiritual sob o controle da vontade, da razão e da espiritualidade do indivíduo. 14. Doutrinação. Para colher bons frutos, a doutrinação deve ser natural, isto é, apoiar-se em fatos vividos em uma afetividade inigualável. É preciso falar à entidade como se falaria a um amigo íntimo, em um tom fraternal, mas firme. A doutrinação de um espírito deve repousar nos seguintes princípios: 1. Amar o seu semelhante. 2. Perdoar tudo e sempre. 3. Reparar os erros cometidos contra o próximo. 4. Ser indulgente e dar tempo a outrem para esclarecer-se sobre os meios a empregar para evoluir. 5. Não julgar ninguém diante de outras pessoas. 6. Fazer todos os esforços para se desprender dos bens materiais que o prendem ao ambiente humano. 7. Elevar seu pensamento ao Criador e pedir a assistência de um espírito evoluído, guia, de quem se aceita, antecipadamente, os conselhos. 15. O guia espiritual. Abandonado a si mesmo, o espírito, que se arrepende,
não poderia fazer nada ou muito pouco. É por isso que a intervenção de uma entidade evoluída ou guia é necessária. É para ele um amigo, um pai, um professor, que lhe ensina o que deve fazer para ser feliz na vida espiritual. Deixando de lhe seguir os conselhos, cai ali em um estado de perturbação dolorosa e nos mesmos erros que o arrastarão para o ambiente terreno rumo a uma reencarnação expiadora. Tal acontecerá inelutavelmente, segundo as leis divinas e em condições infelizes em que o espírito terá de suportar o choque de retorno de seus maus pensamentos e de suas ações nefastas até o momento em que desejará desfazer-se de seus delitos e penetrar no caminho do progresso. 16. Condições essenciais que favorecem os resultados de uma sessão espírita. Suponhamos que as condições exteriores da sessão estejam estabelecidas: boa disposição e repouso dos assistentes, temperatura agradável da sala, tranquilidade, etc. Na maior parte dos casos, os assistentes de uma nova sessão, que se organiza, são ignorantes ou pouco sabem do que diz respeito ao espiritismo. A harmonia dos pensamentos deve realizar-se em torno de um sentimento legítimo de curiosidade. Tal harmonia, se chegar a manter-se, será fonte de belas manifestações. Comumente, obtidas as primeiras satisfações, as opiniões dos experimentadores se dividem sobre as causas que produziam o fenômeno. Pouco a pouco o espírito crítico retome os seus direitos. A partir desse momento, a harmonia, tão desejável, se desagrega. As forças emitidas pelos médiuns se dispersam como folhas mortas ao vento anunciador da tempestade e os resultados delas são pouco mais ou menos nulos. É preciso, em tal momento, um grande esforço de conciliação da parte de cada um, uma atitude nitidamente positiva para recuperar o bom entendimento desaparecido e as boas sessões perdidas. Finalmente um campo de conciliação é encontrado, de acordo com a opinião da maioria dos experimentadores, e a harmonia se restabelece às vezes sobre um plano menos benévolo e toma um rótulo qualquer, moralista, religioso ou científico. Os choques de opiniões contraditórias desaparecem. 17. O bom humor. Muitas vezes o bom humor de todos produz facilmente a união de todos os pensamentos, tão difícil de obter pela discussão filosófica ou científica. Uma alegria de bom quilate, ao abrigo de um misticismo inútil e severo, dá a todos os assistentes a faculdade de se expandir em proveito dos outros, na condição de aceitar a disciplina de toda assembleia organizada. Uma simples advertência do presidente da sessão, no início dos trabalhos, basta para restabelecer a ordem em um dado momento. As pessoas, que não admitem a maneira de ver dos outros experimentadores, agiriam melhor se retirassem da sessão e organizassem uma outra de conformidade com a sua própria mentalidade. Os resultados positivos serão os únicos a demonstrar se estavam errados ou não em perseverar em sua maneira de ver. 18. Preparação espiritual da sessão. Os novatos, que não têm habitualmente uma concepção muito clara do papel de experimentador, fazem uma sessão como se organizassem um jogo de divertimentos. Sentam-se à mesa com a esperança de ver algo de divertido ou de maravilhoso. O bom humor, que preside a essa espécie de reuniões, põe todo mundo em boas condições de exteriorização fluídica, o que faz com que os resultados dela sejam os mais encorajadores no começo, mas essas mesmas condições os impedem de levar a coisa a sério. As experiências interessaram um dia, depois se desvirtuaram para seguir o remerrão da vida diária. A primeira curiosidade foi satisfeita e não se pensa mais nela. Se, por acaso, alguém deseja continuar as suas investigações, achar-se-á habitualmente sem colaboradores devotados. É preciso então parar e se resignar a não experimentar mais. E espanta-se em seguida que o mundo espiritual faça tão poucos esforços para nos apresentar as provas indubitáveis da sobrevivência.
As tentativas mais duradouras são empreendidas com pessoas provadas pela adversidade ou que perderam um dos membros de sua família, mas tais pessoas às vezes se entregam profundamente à tristeza pelo fato de não crerem na sobrevivência ou não conceberem a existência ativa dos que a deixaram por algum tempo, ficando desencorajadas e não fornecendo senão pouco ou nenhuma força psíquica. Elas se acham comumente em uma posição de expectativa pouco propícia a experiências. Para pôr as coisas em andamento, seria preciso obter a colaboração de pessoas que, tendo lido obras espíritas e se entusiasmaram com a doutrina que se desprende dos fatos, aspiram fortemente a esclarecer-se e desejam procurar a última consolação para aqueles que choram. Contrariamente às anteriores, essas pessoas dinâmicas por natureza cooperam eficazmente para o bom êxito da sessão. Para conseguir uma boa harmonia de pensamentos, aconselha-se um recolhimento sério, uma prece silenciosa pelas almas dos desaparecidos. Sério não quer dizer triste, nem abatido por pensamentos deprimentes ou um desespero mudo por não se acharem mais em contato permanente com os que amaram. Ao contrário, o bom humor, fonte de otimismo, é necessário, porque ele é, em resumo, a expressão da confiança mais completa na providência, que sabe melhor do que nós o que nos convém. A sessão espírita é o momento de unir os corações em uma mesma comunhão de pensamentos. No fim da reunião, quais que sejam os resultados dela, é normal inclinar-se perante a vontade divina e agradecer o auxílio concedido. 19. Exemplos de preces. As fórmulas seguintes não são invariáveis. Cada um pode exprimir a mesma coisa de acordo com o seu temperamento e o seu preparo intelectual. Elas podem ser mais curtas e constituir uma oração jaculatória que parte como um flash em direção ao Criador, em virtude de forte emoção. As preces mais ardentes são, por conseguinte, as melhores, porque elas traduzem mais fortemente nosso estado da alma. Antes da sessão. Prece ao Deus. Meu Deus, vós que conheceis os nossos mais íntimos pensamentos, sabeis que os nossos corações estão cheios de uma confiança ilimitada em vossas infinitas qualidades de poder, de justiça, de bondade e de misericórdia. Nada acontece sem a vossa permissão. Permiti-nos, antes do início de nossos trabalhos, invocar o vosso augusto nome, pois bem sabeis que o nosso único fim é da pesquisa da verdade que nos aproxima de vós, verdade suprema. Abençoai os nossos esforços, secundai os nossos trabalhos e permiti que eles tenham um resultado capaz de nos fazer avançar no caminho que seguimos para vossa maior glória e progresso de nossos semelhantes. Nós glorificamos o vosso nome e submetemos os nossos desejos à vossa santa vontade. Depois de uma boa sessão, nós agradecemos a Deus e aos bons espíritos que se dignaram de nos assistir em nossos trabalhos e lhes pedimos para dispor os nossos corações à misericórdia e nos preservar do orgulho e da vaidade. Que eles esclareçam os espíritos atrasados sobre as imperfeições que os afastam da felicidade espiritual e nos amparem a fé, a esperança e a caridade. Depois de uma sessão nula. Meus Deus, nós nos inclinamos diante de vossa vontade e vos suplicamos nos ampareis no prosseguimento de nossas experiências. Que a vossa luz nos ilumine os corações e nos mostre as razões de nosso insucesso. Glorificamos o vosso nome e confundimos os nossos desejos em vossa santa vontade. 20. Horas das sessões. A hora mais própria para as reuniões é ao cair da noite, quando tudo está mais calmo, a agitação do dia diminuiu, os nervos se distendem e as almas se recolhem mais facilmente para a prece e o apelo aos invisíveis. Para os inexperientes, porém, todas as horas do dia servem para as experiências. O corpo repousado está sempre pronto para o esforço que reclama a exteriorização mediúnica e o seu resultado depende do grau de emotividade da assistência.
É assim que o hábito de fazer sessões seguidamente enfraquece o desejo de entrar em comunicação com o mundo espiritual, cujas manifestações são essencialmente variáveis. É o que nos permite dizer que as reuniões feitas sem um fim afetivo arriscam-se a degenerar e a cair na banalidade. 21. Impregnação psíquica.